Perdeu em casa, pô, poderoso Mirassol. O São Paulo precisa mudar tudo. O São Paulo precisa mudar a diretoria, precisa mudar. Mas por que mudou da semana passada pra cá? Porque chegou. Cadê o melhor time do Brasil? Não, mas não é o melhor time. O elenco do São Paulo. Ué, o que você fala. Eu abri o seu olhinho, velho. Eu tava acreditando que o São Paulo ia mudar. Eu tava acreditando só. O Silvio Dia vai mudar o time, o Silvio Dia vai mudar o pensamento, vai mudar a forma, vai treinar melhor time. Rapaziada, o Palmeiras perdeu ontem, mas o Palmeiras continua líder, né? Querendo ou não. Uma situação bem melhor que a do São Paulo aí. E ficou difícil pro velho explicar aí essa derrota pro Mirassol. Então, bora pro vídeo. O que vimos no jogo contra o Mirassol, vimos um monte de catado em campo, molecada correndo de um lado para outro, sem nenhuma parte técnica, sem nenhuma parte tática, sem bosta nenhuma, e nós tomamos 2 pauladas do Mirassol. E o pior é tomar gol do Reinaldo Bunda de Melancia. Isso é o pior ainda. Rapaziada, já deixa seu comentário aqui embaixo, porque tomou gol do Reinaldo Bunda de Melancia. Coloque nos comentários. Você tá passando pano pra esse elenco pé de rato que você tem aí, ó. Esse catado vai cair. Se Deus quiser, vai cair. Viu? É o seguinte, outro sistema entrou em pânico. Porque não sabia para que lado correr. Não, velho. Ele tem toda a razão. Quando o sistema foi a favor do São Paulo, marcou pênalti que não existe pro São Paulo. O São Paulo perdeu, você falou que não existia sistema. Então deixa eu explicar uma coisa. Ontem, como o Palmeiras perdeu, não tem sistema nenhum também. Não, eu vou explicar para você. Eu só vou lembrar, clarear a memória dos caras que tá no Superchat, do Kleber, mano. Os 22 pontos que o Palmeiras tem, 2 ele ganhou em cima do Sport Recife, que não merecia ter ganhado. Ganhou 2 em cima do Internacional de Porto Alegre, que não merecia ter ganhado. Ganhou 2 em cima do São Paulo, no último minutinho, roubo escandaloso. E 3 eu deixo até em dúvida se ganharia ou empataria com o Red Bull, porque o Red Bull teve um pênalti que não foi lá. Para como eu falo para o seu do sistema. Olha o que aconteceu, o Grêmio e São Paulo. Houve a maior repercussão sobre foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Olha o que aconteceu no jogo de volta do Grêmio. Olha o que aconteceu no jogo de volta no Grêmio. Olha o que aconteceu. Então, olha o goleiro do Palmeiras reclamando ontem, depois do jogo. Então, virou uma várzea o futebol brasileiro. Diz que liberaram o maior juiz para apitar Palmeiras e Flamengo. Olha a lambança que ele fez ontem lá. Né? Olha. Lambança mesmo, hein? Lambança. Tá feia a arbitragem no Brasil aí, hein? Jogos mais cagados. Então, o futebol brasileiro foi uma bosta. E quem você acha que criou essa bosta? O próprio sistema. Mas o Palmeiras também teve isso aí, rapaz. Teve. Do Palmeiras lá teve uma expulsão lá que não era para ter sido. Teve um maior chororô do futebol. Eu tenho que primeiramente voltar a 3 rodadas atrás, mais ou menos, que o Corinthians perde do Mirassol. E você fala que era uma vergonha o Corinthians perder do Mirassol fora de casa. Uma vergonha. Quase ganhamos. E que o Mano e que o Benja não poderiam falar nada e tal. Hoje é de... Verdade, quando o Corinthians perdeu pro Mirassol, o velho desceu a lenha. Então hoje já sabe, né, rapaziada? De você não falar nada também, então, né? Então, quem não pode falar nada pra mim é o Mano. Perdi fora de casa com o time reserva. Qual a diferença? Perdi fora de casa com o time reserva. Você jogando com o titular em casa foi amassado pelo Mirassol. Essa porra que você torce vai cair. Passa pano agora aí. Defende aí, Zubeldia. Não passa Defende esse elenco meia boca que você tem aí. Eu não bicho. Diretores são frouxos, sem vergonha, diretoria, rapaz. Até semana passada você não falava isso. Calma, cada um. Tem que elogiar. Até semana passada você não falava isso. Era o melhor clube do planeta. Nada. Aí ganha uma, vira o melhor do mundo. Você não sustenta o que você fala. Você não sustenta o que você fala. Você acha que tudo isso que está acontecendo no São Paulo agora é resultado de um jogo só? É resultado de uma administração que vem lá de trás. Ô, velho, por que você não fala isso toda semana? Por quê? Por que eu não falei nada? Não caiu o Pix, né? Eu tava esperando para ver se o time recupera, se o time mas não arruma. Jogador bunda mole. Ué, mas não quer acreditar. Eu não sei, não quer acreditar. Eu acreditava no São Paulo. Eu acreditava no São Paulo. Tem personalidade. Agora esse Zubeldia. Pra mim, o Zubeldia já cai amanhã. Cairia amanhã. Mudou, hein? Mas que foi? Não caiu o Pix? Que Pix, rapaz? Não ganhei um Pix na minha vida de diretor. Ô, velho, mas não era você que chamava dia de Zumagia, velho? Sim, agora já parou. Já acabou o brilho. Não acabou o brilho do Dorival na seleção. Não acabou o brilho do seu jogador técnico. É assim que funciona. Agora, que modinha, hein? Como é que pode um treino disso aí, perder em casa,
poderoso Mirassol. Ô, velho, quando a gente abria seu olhinho assim, ó, quando a gente abria seu olhinho assim, ó, você não queria ouvir. Tô falando uma coisa que você... O São Paulo precisa mudar tudo. O São Paulo precisa mudar a diretoria, precisa mudar. Mas por que mudou da semana passada pra cá? Porque chegou. Cadê o melhor time do Brasil? Não, mas não é o melhor time. O elenco do São Paulo. Ué, o que você fala. É um elenco bom, mas é um elenco de frouxo. Um cara frouxo que não faz nada. Tô vendo como é bom, foram amassados pelo Mirassol. Não, mano. Ó, o Reinaldo fez uma rocha na bandeira, assim, ó. O Reinaldo pra você, ó. Uma rocha na bandeira. Mas ele pediu desculpa. Pediu desculpa, foi lá e beijou a bandeira. Eu quero ouvir você defender esse catado aí, ó. Defende esse catado aí. Ninguém tá defendendo. Olha bem, Kleber, o São Paulo entra com um zagueiro na lateral improvisado. Depois o cara troca um atacante, que é o Lucas, coloca um lateral improvisado de atacante. Depois ele tira o zagueiro que tá lá, volta o lateral para cá, tira o centroavante, coloca o centroavante de ponta, certo? E aí... Uma lambança. Coloca o menininho, o Real Francisco, 10 minutos. O que você vai fazer com um time desse? Mas ele faz isso, ele já faz isso há mais de meses, que ele não bota os... Calma aí, ele não bota os meninos da base, ele só colocou porque o Caleri machucou, porque o Lucas machucou, aí ele teve que colocar os meninos, por obrigação, não pela opção. Só que o senhor não falou, você estava defendendo o Beldia, mas lá atrás você defendeu ele. Ah, mas estava defendendo, estava tendo resultado, algum resultado estava tendo resultado. Qual que é o resultado? Empatou com um monte de time aí. 8 empate no campeonato, velho. Pelo amor de Deus. Mas você não concorda que tava dando merda mais tempo? Você tava de olho fechado pra merda que tava dando? Não, eu sei o seguinte, Jonas, você pode falar. Eu abri o seu olhinho, velho. Eu tava acreditando que o São Paulo ia mudar. Eu tava acreditando só. Se o Beldia vai mudar o time, se o Beldia vai mudar o pensamento, vai mudar a forma, vai treinar melhor time. Mas o que vimos no jogo contra o Mirassol? Vimos um monte de catado em campo, molecada correndo de um lado para outro, sem nenhuma parte técnica, sem nenhuma parte tática, sem bosta nenhuma, e nós tomamos 2 pauladas do Mirassol. E o pior é tomar gol do Reinaldo Bunda de Melancia. Isso é o pior ainda, cara. Pior ainda. E tomar um frango. Ô, velho, você é hypeiro. Se ganha é o melhor do mundo, se perde é uma merda. Não é. Então o negócio é o seguinte, você não consegue ver o jogo. Você vai de acordo com o comentário de rede social. Você tá passando pano pra esse elenco pé de rato que você tem aí, ó. Esse catado vai cair. Se Deus quiser, vai cair. Vamos falar de futebol, mano. Falar de futebol, que isso que importa. Eu tô querendo falar desse catado. Mas você fica falando bosta, cara. Não é catado. Você tem que ter respeito com catado. Eu te acho que o São Paulo é um time de firma. Ô, velho, você não acha que você tá muito light pra vergonha que vocês passaram nesse final de semana? Que light? Eu passei até da casinha. Porque chegou a mensagem agora, Jonetão. Vai cair o pique. Então, quero ver você defender teu time agora. Mostra aí, você é São Paulino. Velho. Vocês falam tudo aqui. Por que hoje nessa live... Defende aí o teu time aí. Não chama lá o velhinho do Rio Grande do Sul? Né, o Farid. Por que não chama o Lunático lá para vir defender também o pênalti mandrake que deram pro Grêmio? Por que nós não vamos ter um espaço aqui para falar tudo isso aí? Por que vocês vêm só e me encher o meu saco? Mas por que você não defende? Fala primeiro do teu clube, depois a gente fala dos outros. Já falei. Fala do teu clube, não falou não. Já falei. Os jogadores de São Paulo hoje, eles só pensam em dinheiro e não faz porra nenhuma. Aí amanhã ganha o joguinho, Clebão. Aí é o melhor do mundo de novo. Não tem problema. Não, mas o salário tá em dia lá? Tá em dia, tá tudo em dia, São Paulo. São Paulo só deve para imposto de renda, deve para INSS e deve para prefeitura. Só. Para jogador, São Paulo não deve nada. Deve porra nada. Deve sim, pro Daniel Alves. Tudo? Daniel Alves paga por mês, seu Torres. Paga por mês, Daniel Alves. Mas tá devendo, ué. Mas não paga por mês? Ou tá atrasado? Tá devendo. Devendo tá, mas não tá atrasado. Entendeu? A palavra certa para falar. Não, mas você falou que não tá devendo para ninguém, tá? Tá devendo. Deve lá também. Inclusive, vocês não pagaram o 15 de Piracicaba. Já fez acordo. Não pagaram. Já fez acordo. Não pagaram. Não, o presidente do 15 de Piracicaba, o 15 original, tá puto porque não recebeu. Não, já tá puto porque não recebeu. Não fala as coisas que você não sabe, mano. Você quer que eu ponha o Ricardinho Martins no ar? Olha, pergunta pra ele se já o São Paulo não foi lá. O cara já fez acordo lá. Não tem acordo nenhum. Enquanto eu não pagar o Beraldo, não tá quitado o bagulho. São Paulo tá pra tomar um transfer ban aí também, porque não pagou lá um jogador lá, não sei lá. Ué, então tá devendo. Então nem sei. Ninguém toma transfer ban do nada. E o Corinthians não tomou transfer ban? Engraçado você perguntar das dívidas do Corinthians, ele sabe falar todas. Então. Então, mas é que tá, Joneta. A torcida do São Paulo tá carente de informação por sua causa. O seu time tá para perder o presidente hoje?
Preso. Vou falar, já vou falar. Vai ser preso. Não, preso não. Preso vai não. Ser preso. Foi indiciado, vai ser hoje, ô cidadão, mas é que tá. Aí que tá. Esse é o problema de quem. Me surpreende muito. Me surpreende muito. Me surpreende muito. Um cara que já teve problemas. Aí que tá. Me surpreende muito. Um cara que já teve problemas na justiça não saber a diferença entre indiciamento e condenação. Você ser indiciado dentro de um inquérito policial não quer nem dizer que você vai ser julgado. Antes de haver um julgamento, o Ministério Público precisa acatar esse indiciamento feito pela Polícia Civil, e acatando-se esse julgamento, aí sim você é obrigado a apresentar a sua defesa dentro de um julgamento, e se você for culpado em 3 instâncias, ou seja, condenado em 3 instâncias, aí sim você vai responder como criminoso. Você virou advogada. Vamos falar de futebol, vamos aproveitar o pessoal que está aqui. Vamos, velho, tô esperando, velho. Vamos mudar assunto, vamos falar da poderosa, estupenda organização. Então, peraí, velho. Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí? Já Sociedade Esportiva Palmeiras. Já bateu os superchats, mano. Então vamos dobrar essa meta aí, vamos dobrar essa meta. Ultrapassou até. Chegamos a 58 superchats. Mas não tem mais. Se você não lê o superchat, qual a vantagem? Vou ler ainda. A gente ainda vai selecionar. Aí deixa para ler no final, tem 250 superchats. Exatamente. Lê agora. Tem que ficar aqui até 3 horas da tarde. Não posso. 2 horas tem que sair hoje. Então é isso, velho. Tudo que você tinha falado do jogo São Paulo é isso. Acabou. Já falei. Acabou. Já falou? Então tá. Então vamos ler os superchats. Eu quero ler o superchat. Deixa que eu leio. Põe que eu leio aí pra você. Em 20 minutos você falou tudo que você tinha falado do seu time. É isso. O velho tá fugindo, ele tá fugindo, tá vendo? Olha lá. O Moisés Paulo mandou aqui, ó. Joaneta, me dá um fone. É isso, manda o superchat aí, galera. Manda o superchat que nós vamos escolher os 10 melhores, hein? O Bruno Fuji, velho, cadê o sistema? Era para expulsar o Lianco? Mirassol maior que as Tricas. Reinaldo deixou o chiclete na bandeira de escanteio do Morum Tricas. Olha para você ver, o sistema entrou em pane ontem. Ele não sabia para que lado pedia. Para o Palmeiras ou para o Flamengo. Ontem o sistema entrou em pane. Pane no sistema. Tem até uma música. Ô, Joneta, até respondendo aí o superchat do cara, mano, foi constrangedor aquele lance lá que o Lianco era para ter sido expulso aí com 34 do primeiro tempo e ele não foi. O próprio jogador assumiu isso daí depois aí do jogo. Foi um bagulho escabroso, Clebão. E por mais que digam, mas o VAR, ele não poderia chamar em lance de segundo cartão amarelo. Mas aquele lance, cara, era uma chance clara e manifesta de gol. O VAR, se ele quisesse ter ajudado o árbitro a corrigir a merda que ele fez em campo, o VAR poderia ter falado, vou interpretar como se fosse uma chance clara e manifesta, porque era ele ali perdendo a bola, e depois aí o outro jogador do Atlético seria somente o goleiro. Ou seja, o Hector Hernandes que ia pegar a bola de frente na corrida, até o Lianco conseguir virar o corpo e correr atrás do atacante, possivelmente ele ia perder na corrida. O VAR deveria ter intervido nesse lance, sim, Joneta, e ter falado pro árbitro e rever a cena no monitor. O árbitro revendo a cena no monitor, ele vendo que o lance era faltoso, mesmo que ele dissesse, olha, não era uma chance clara e manifesta, ele ia ver que era lance de segundo cartão amarelo, e o Lianco ia pra rua. Cara, na boa, a arbitragem no Brasil é uma merda, cara. É uma merda. Verdade. Concordo com o mano, rapaziada? Coloque nos comentários aí, vamos trocar uma ideia sobre a arbitragem no Brasil. O Thiago Moraes mandou aqui, ó. Obrigado, seu Silvio. Estou no aguardo da camisa. Você prometeu camisa para alguém aí, velho? Não, mas eu não sei, mas vou lembrar isso aí. Valeu, Tiagão. Fica com Deus aí, cara. Você prometeu os bagulho e não tá cumprindo, velho? Tá com Deus, não. Entrega a camisa do cara, pô. Eu não sei. Já sei que é. Ele quer uma camisa do Palmeiras autografada pelo Kleber. Pode deixar. Bom, você compra a camisa e eu autografo para você e você entrega para ele. Tá bom, eu vou falar para você. Eu vou mandar pelo correio. Você pode deixar, cara. O Giancarlo. Jauleta abre o Joneta. O Ricardo Pedroni mandou, velho, quando o São Paulo tem um pênalti que não foi e erra, você agradece e diz que não foi o sistema. Ontem aconteceu o mesmo no Allianz. Então, pela sua tese, o sistema não beneficiou o Palmeiras, certo? Viu? É o seguinte, ontem o sistema entrou em pânico. Porque não sabia para que lado corria. Não. Lá vem ele de novo com o sistema. Ô, meu Deus do céu. Não, velho, ele tem toda a razão. Quando o sistema foi a favor do São Paulo, marcou pênalti que não existe para o São Paulo. O São Paulo perdeu, você falou que não existia sistema. Então deixa eu explicar uma coisa. Ontem, como o Palmeiras perdeu, não tem sistema nenhum também. Não, eu vou explicar para você. O Palmeiras não, hoje... O pênalti foi pênalti. Então, a diferença é que no do São Paulo não foi pênalti. Ontem foi pênalti do Palmeiras. Vou falar, quando eu vier aqui e falar de sistema, eu só vou lembrar, clarear
a memória dos caras que tá no Superchat, do Kleber, mano. Os 22 pontos que o Palmeiras tem, 2 ele ganhou em cima do Sport Recife, que não merecia ter ganhado. Ganhou 2 em cima do Internacional de Porto Alegre, que não merecia ter ganhado. Ganhou 2 em cima do São Paulo, no último minutinho, roubo escandaloso. E 3, eu deixo até em dúvida se ganharia ou empataria com o Red Bull, porque o Red Bull teve um pênalti que não foi lá. Então, agora o cara veio... Quando do esporte eu concordo com você, mas contra o Trinca, qual que foi o erro? O erro estava impedido, mano. Estava impedido. Foi provado. Pedido. Outra coisa, eu vou falar para você, ó. Eu concordo. Para, como eu falo para você do sistema. Olha o que aconteceu, o Grêmio e São Paulo. Houve a maior repercussão sobre foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Olha o que aconteceu no jogo de volta do Grêmio. Olha o que aconteceu no jogo de volta no Grêmio. Olha o que aconteceu. Então, olha o goleiro do Palmeiras reclamando ontem, depois do jogo. Então, virou uma várzea o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, em questão de arbitragem, chegou no fundo do poço. Diz que liberaram o maior juiz para apitar Palmeiras e Flamengo. Olha a lambança que ele fez ontem lá. Né? Olha jogos e maiores jogos mais cagados. Então, o futebol brasileiro foi uma bosta. E quem você acha que criou essa bosta? O próprio sistema. O sistema cria uma merda para que todo mundo pense que está uma bosta, porque lá na frente vai favorecer a 2 ou 3, e vai ajudar a 2 ou 3 a não cair. Ô, velho, essa sua teoria da conspiração não vai por água abaixo quando você deveria falar da incompetência do teu time, que é um catado dentro de campo, ao invés de tentar terceirizar a responsabilidade para os outros? Não, ninguém tá terceirizando, mano. Eu tô falando e tô mostrando provas pra você. Eu não tô jogando ao ar assim, ó. Ô, velho, você falar que teu clube foi prejudicado contra o Palmeiras no gol do Vitor Roque, foi prejudicado. Chega a ser indecente. Chega a ser indecente. Foi prejudicado, foi. Você falar do esporte, eu concordo. Aquele pênalti do Veiga lá foi um absurdo terem marcado e o VAR ainda ter ratificado a classificação. E do Internacional? Agora do Vitor Roque. Qual foi do Inter? Não tô lembrado. O Palmeiras ganhou dele na beira do gol. Anularam o gol do Inter e se expulsaram o jogador do Inter. E aí? Não foi o Palmeiras, não, velho. Foi o Corinthians, sabe nem quem jogou contra quem. Mas o Palmeiras também teve isso aí, rapaz. Teve. Do Palmeiras lá teve uma expulsão lá que não era para ter sido. Teve um maior chororô, viu? Olha o sistema como tá funcionando. Eu não lembro qual foi o erro exato do jogo do Inter pro Palmeiras. Mas eu lembro que teve alguma coisa de expulsão. E você não fala nada aqui, Red Bull, Bragantino ganhando de 1-0, pênalti claríssimo para o Red Bull, não deram. E aí? Aquele lance eu não achei não, velho. Foi um lance que o Gihai, tanto que você mostra aí, nesse caso eu lembro, os que eu não lembro eu não vou ficar bancando aqui, mas os lances que eu lembro, eu vou retrucar. Esse lance que você tá falando, velho, até inclusive você postou de maneira maquiavélica na rede social, a imagem que te favorecia. No lance, Joneta, que dá pra ver, que o cara fala, foi pênalti. Mas o lance seguinte, que é a imagem lateral, que mostra que o Gihai pega na bola, tirando a bola do jogador do Bragantino, aí ele vai lá e edita, ele vai lá e corta. Esse lance, inclusive, foi assumido por você no ar. Vou falar um negócio pro senhor, mano, vem puxar maquiavélico. Você sabe quem foi de onde vem esse termo maquiavélico? Você sabe quem foi, mano? É oriundo também do inferno, dos poços ali, do caldeirão do Demo. Viu? O Maquiavel, ele tem uma coisa... Ele tem um negócio que exprime certinho o seu caráter, mano. Ele fala assim, o meu não, o seu. Seu caráter. Maquiavel fala assim, ó, se os porcos pudessem votar, o cara que tratava dos porcos seria reeleito centenas e centenas de vezes. Por quê? Não importa quantos porcos você mate, importa a comida que você dá. É o mesmo pensamento seu. Eu tô falando para você aqui, acorda, mano. Acorda, Kleber. O futebol brasileiro tá sendo jogado no lixo. O seu clube, velho, o seu clube foi favorecido contra o Sport. O seu clube foi favorecido contra o Fortaleza ou contra o Bahia, não lembro, acho que foi contra o Bahia. Meu Deus do céu, cara. E você passou pano. Quer dizer, para os outros você lembra de erros, para os outros você lembra de erros. Véio. Agora, para o teu clube você não é. Ó, eu tô abrindo seu olho, ô, velho, uma das situações mais indecentes. Ô, Joneta, uma das situações mais envolventes. Ô, Joneta, uma das situações aí mais escabrosas do futebol brasileiro envolve o clube dele e ele passa pano. Conseguiram, Joneta, sumir com o áudio do VAR naquele jogo lá que o São Paulo foi beneficiado contra o Palmeiras da Copa do Brasil. Ele finge que nada aconteceu. Sumiu as... Se tivesse acontecido ao contrário, se tivesse sumido o VAR que favorecesse o Palmeiras contra o São Paulo, rapaz, o velho estaria falando isso aí, ia falar sobre isso nas próximas 300 gerações. Mas como foi a favor de São Paulo, ele meio que passa pano, né? Imagens todas. Também. Subiu tudo. Mas é que tá, não, mas hoje mas a imagem, ô Clebão, por mais que a gente ainda fale, a imagem do VAR sumiu, mas a gente tem a imagem da transmissão. O áudio, para mim, que é mais comprometedor. Porque o áudio tinha o diálogo dos caras ali tentando brigar contra a imagem.
E aí viram que era um negócio constrangedor, e aí, de forma conveniente, sumiram o bagulho. Ô, velho. Então, você acha justo? Muito legal, velho. Aí não tem sistema, né? Aí não tem sistema. Você acha justo isso aí, mano? Ô, velho. Deixa eu só te eu acho justo, por exemplo, você colocar o teu time envolvido dentro do sistema também. Não, mano, porque quando favorecer o teu clube, você não fala nada de sistema. Agora, quando é contra um rival, aí você fala, porque o sistema favorece A, B, C ou D. Ô, velho, a arbitragem é uma merda pra todo mundo. E você não enxerga isso. Ô, velho, deixa eu falar aqui, só corrigir uma informação sua novamente, que é normal a gente ter que corrigir informação sua, né? Maquiavel é o cara que fala que os fins justificam os meios, velho. O cara que fala dos porcos aí é o Scott Orson. Não, é Maquiavel. Não é Maquiavel, velho. Te garanto que não é Maquiavel. Então, eu vou provar para você que é Maquiavel. Eu vou provar para você. Depois do programa... Eu tô com o Google aberto aqui com a frase o nome dele embaixo. Depois do programa, eu provo para você que foi Maquiavel. Eu conheço Maquiavel. Scott Orson. Eu sou fã do Maquiavel. Tudo que ele fala, eu sigo a vida dele. Qual é o livro do Maquiavel, então, velho? Todos. Maquiavel escreveu O Príncipe, onde ele fala que os fins justificam os meios. Ele não representa, tem nada de porcos. Maquiavel representa a minha filosofia de vida. Maquiavel, minha filosofia de vida. Você estudou véio. Maquiavel? Estudei. Estudou, claro porra, estudei, você Estou estudado. Estudado, cara. Você é um Mauricinho tá aí que você bom, vem véio. falar para mim. Depois me prova, então, que eu vou ficar esperando. Essa frase eu vou provar. Isso aí, eu fazer questão. Uma das frases de Maquiavel aqui, ó, uma das mais famosas dele, velho, ele diz o seguinte, ó, é melhor ser temido do que amado, e não pode ser ambos. Maquiavel falou isso. Não falou porra nenhuma. Falou, velho. Falou. Ué, você que estudou Maquiavel, você não sabe uma das coisas mais simbólicas dele? Deixa eu explicar uma coisa. Os fins justificam os meios para você? Então tá bom. Ô, velho, mas não vem querer debater ideologia ou literatura aqui, porque você sabe disso. Não, claro que não, mano. Na escola que você foi expulso, eu terminei a faculdade. Estamos falando coisa séria aqui. Ó, por exemplo, uma outra frase de Maquiavel que fala a respeito dos fins justificar os meios também, ó. Ele diz o seguinte: aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Ou seja, isso daqui, ô Clebão, fala muito a respeito do caráter do velho. Porque quando é favorável a ele, ele age de uma forma. Agora, quando é contra ele, aí ele quer, tipo, querer cagar regra. Então, o velho, ele muitas vezes ele se pauta realmente nesse tipo de dilema, mostrando que a índole dele é duvidosa. Vocês não entendem nada. Eu tô aqui, velho. Eu tô discutindo com porcos. Então não adianta perder tempo. Não, mas você tem que vir com debate. Tem que dar na voz. Você tem que falar aí um debate forte. Falar um argumento aí que nem era do caro. Vou dar na voz. Você tem que vir com um debate forte, velho. Você tem que vir com argumento, mano. Vocês Joneta te desmentiu aí ao vivo. Já nem sabe o que fala. A frase é: se os porcos pudessem votar, o homem com balde de lavagem sempre seria eleito. Não importa quantos porcos já houvesse abatido. Aí, ó. Exatamente. Orson Scott. Foi o Scott, não foi o Maquiavel. Foi Maquiavel. Tá bom. Então tá bom, tá, depois vamos morar. Vamos continuar lendo o superchat, então, que foi o Maquiavel. Ó, então vamos mandar mais superchat, vamos dobrar essa meta aí, mano. Manda mais superchat aí, galera. Vamos falar do Palmeiras. Eu quero falar do Palmeiras. Eu quero falar da tia Leila, que tá com probleminha. Isso vocês não falam, né? Quero falar do Corinthians. Qual o probleminha da tia Leila? A Crefisa tá com probleminha com a Justiça Federal aí. Ninguém fala nada, né? Mas traz aí a informação, velho. Traz aí. O Ben já acabou de me mandar mensagem. Falou que tá chegando já, hein? Então, a tia Leila tem um probleminha lá. O Ben já falou que você tá muito no telinha hoje, velho. Ah, que é no telinha. Você tá sopando pro São Paulo. Passa pano, passa pano. Enrolou pra falar de São Paulo. Aqui é São Paulino, caralho. Viu? Por que vocês estão desviando o foco de não falar o que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista nesse exato momento? Desviando o foco nada. Mas fala da tia Leila primeiro que você ia falar. Então, a tia Leila não está foge dos assuntos. A tia Leila não está sendo investigada pela Polícia Federal em relação àqueles lotes que ela arrecadou do INSS lá e a empresa dela tem algum probleminha sobre a relação a desconto, a tratamentos aos aposentados. Ninguém fala nada sobre isso aí. Não, mas ela está sendo investigada, não está? Tá. Então, mas ninguém fala nada aqui. Ninguém fala nada no programa aqui. Depois a gente fala sobre isso. Ninguém fala nada. Porque, né? se ela está sendo investigada, ela já foi
punida por isso? Não foi. Então pronto, vamos deixar a investigação tá bom, então. E ninguém fala nada do indiciamento da coisa, ninguém fala nada daquele cara lá, do Corinthians, que quer fazer uma delação premiada e jogar a bosta na parede, mas não fala nada disso aí. Você fala? Nós já vamos... Peraí, ô velho, não dá pra começar a misturar os assuntos, porque senão vira uma salada. A gente tá esperando até agora você falar da indecência do futebol do teu time, até agora você não falou absolutamente nada. A torcida do São Paulo voltada com você. Eu falei com o meu time. Eu falei que o meu time é uma merda. Eu falei que o meu time é uma merda, é uma bosta. Você vai de acordo com a maré. Você vai de acordo com a maré. São Paulo. Você que é um senhor com experiência, já muito vivido. Se você tá lá na frente do São Paulo, tá comandando o São Paulo hoje, você tá na posição do Júlio Casares, o que você faria? O que o São Paulo precisa fazer para voltar pros trilhos, velho? Então, eu contrataria mais uns 6 jogadores. O problema do São Paulo é só jogador? Não, você deixa eu acabar de falar. Tem duas coisas que eu trabalhei. Primeiro, o Zubeldia não ficaria mais no cargo. Não ficaria mais. Eu ia procurar lá aquele amigo do Benjamin lá. Vem aqui, ele tá louco para treinar o São Paulo mesmo. Vem aqui no São Paulo. Aquele que treinou o Flamengo, como chama ele? Não sabe nem o nome do cara, quer contratar o cara. Para ver como você tá... Eu esqueci o nome daquele português lá. O nome do cara, aí quer contratar. Imagina se ele conhece o cara. Jorge Jesus. Imagina se ele conhece o cara. O São Paulo iria fazer isso com que dinheiro, já que tá com dívida? Calma, eu vou explicar uma coisa para você. Eu estando no poder, eu arrumo dinheiro lá dentro. Valeu! Vai tomando. São Paulo tem dinheiro, São Paulo tem nome. Eu vou no mercado, eu arrumo parceiro. Eu vou no mercado com o nome de São Paulo. Eu chegar com o nome de São Paulo na frente aqui, ó. Bancos, empresas abrem a porta. Não assim do jeito que tá. E por que não faz isso? São Paulo ia virar desmanche de carro. Porque não tem credibilidade, Kleber. A diretoria. A diretoria não é o nome do São Paulo. A diretoria do São Paulo não tem credibilidade no mercado. Você tem credibilidade? Eu vou lá com o negócio do São Paulo aqui, ó. Qualquer Citibank, Bradesco, todo mundo. Citibank. Velho. Olha como você cai em contradição. Você acabou de falar que é o São Paulo que tem o nome, né, na praça, o nome respeitado, certo? Mas o que tem a diretoria. Eu perguntei para você, e por que não faz isso? Aí você acabou de falar. Porque a diretoria. E você tem nomes? Eu tenho mais nome que eles. Vocês não entendem nada disso aí. Pega o seu presidente do Corinthians, vai tentar abrir algum crédito aí. Ô, Kleber, falando sério, o problema não é a marca São Paulo. A marca São Paulo é a melhor marca. Eu falei que a gente está falando o que você faria. Não, a marca São Paulo. A marca São Paulo é uma marca valiosa no mundo inteiro. Sem dúvida, eu sei disso. O problema é os caras que administram essa marca. Não tem credibilidade mais nenhuma no mercado. Acabou. Velho, vocês precisavam arrumar uma empresa de fachada para arrumar lá aquelas placas para não despencar mais na cabeça do torcedor. E por falar em torcedor, como é que tá a situação do cara que teve aí, que foi vítima dentro do teu estádio? Eu vi um boletim que ele continua internado, que ele sente dores. Você viu o boletim? Mas, por exemplo, no dia você falou que ligou pra família, que tudo mais. Aí acabou o hype. Acabou o hype, Clebão. Foi. Rapaziada, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber sobre essa rodada que passou aí. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Créditos para o canal do Benji. Deixa um recado pro velho aí também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!